Nós queremos falar um pouquinho, meus irmãos, com a graça de Deus e Deus permitindo, sobre métodos de santificação. A Bíblia diz aqui que sem santificação ninguém verá a Deus. Por quê? Porque Deus é santo. Não só santo, mas Ele é 3 vezes santo. Isaías capítulo 6 diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Então, como Ele é santo, nós também temos que ser santo. Mateus capítulo 5 diz: Sede perfeito como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. E aqui, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 22, 23 e 24, diz assim: Abstenhai-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que chama, o qual também o fará. O que vamos ver aqui nesta noite, meus irmãos, é métodos que existem e que às vezes nós passamos desapercebidos e nós não captamos. Deus deixou normas, maneiras, que se você aplicar, se eu aplicar, não existe pecado, não existe tentações, não existe nada que possa resistir a isso. Deus deixou-nos armas e armas poderosas. E é uma coisa tão simples, porque Deus não nos faz coisas complicadas. Como disse no rádio hoje, o maior problema com as pessoas, quando dão um passo em servir a Deus, é preocupado com as coisas que ainda são pegajosas na pessoa. E coisas que às vezes levam tempo. Mas se você aplicar o que você vai ver nesta noite, esses métodos, você verá que facilmente você se livra de qualquer hábito mau. Porque Deus é poderoso. Qualquer coisa que para você é uma tentação, é uma dificuldade, Deus tem um remédio. Deus tem um método. E se você levar isto a sério, você consegue. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Deus tirou Israel do Egito, Deus tirou ele como um povo especial. Deus queria uma nação santa. Deus queria um povo separado. E Deus deu lei, deu normas, deu estatuto, Deus deu mandamento para eles e disse: se vocês obedecerem isso, não terá uma nação na terra que se igualará a vocês. Vocês serão um povo sábio, um povo abençoado. E todas as nações dirão: quem tem estatutos tão certo e tão correto como esse povo tem? E aqui em Deuteronômio, no capítulo 6, verso 1, a Bíblia nos diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesse na terra a que passais a possuir. Para que temais o Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno a tu, e teu filho, e o filho do teu filho, e todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Quer dizer, não só para você, mas para os teus filhos e para os filhos dos teus filhos. Eu dou esses estatutos. E olha o que ele fez, né? Ouvi, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da casa, das tuas portas, havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido-te na terra
que jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te darei antes, onde há grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de todo bem que tu não enchestes, e poços cavados que tu não cavastes, e vinhas e olivais que tu não plantastes. E quando comeres e te fartares, guarda-te de que te não esqueça do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Oh, grande e poderoso Deus. Ele disse, eu quero que vocês façam isso. Quando vocês chegarem lá, vocês espenduram nos pulsos, coloca entre as testeiras, por isso que os fariseus, eles amarravam tiaras com versículos bíblicos. É uma apenas que eles só faziam na aparência. E Deus disse, escrevais nos umbrais das portas, você deita falando sobre isto, você levanta falando sobre isso e anda durante o dia falando sobre isto, para não te esquecer dos mandamentos do Senhor teu Deus. E quando você entrar lá na terra, que Deus te abençoar, e quando Deus te der um emprego, te der uma casa, te der um bom carro, quando Deus te der saúde, saúde para você, para os seus filhos, quando Deus te amparar, quando Deus te tirar do golzinho, te dar um Corolla, te tirar você de uma picapinha e te dar um S10 0 km, para você não esquecer que quem te deu foi Deus, quem fez foi Deus, e que você não se esqueça do Senhor teu Deus. E se possível, escreva no painel ali da sua caminhoneta. Isso pertence a Deus. Isso é de Deus. Amém, meus queridos? Porque assim fez Jó. Quando Jó tinha tudo o que tinha, quando seus filhos iam festejar na casa, ele tinha vários filhos. Então eles escolhiam um dia da semana, matavam vacas, matavam cordeiros e faziam festa, juntavam todos os filhos numa casa só. E eles festejavam e Jó ficava feliz pela fartura que tinha. Ele era um grande naquela região. E ele ficava feliz vendo seus filhos festejar. Mas de lá ele ficava pensando, será que meus filhos não vão, na hora que eu estiver bastante alegre, bastante farto, esquecer ou falar algumas blasfêmias contra Deus? Aí o que ele fazia? Quando os filhos voltavam, ele levantava com aqueles filhos de madrugada e oferecia sacrifício e os santificava. Ele disse, talvez vocês falou alguma coisa, vocês fez alguma brincadeira, ou no coração de vocês se vangloriaram. Então ele levantava e os santificava, com o método que tinha naquele tempo de santificação. E se naquele tempo já havia um método para a santificação, irmãos, imagine você hoje os métodos que nós temos para sermos pessoas santas, irrepreensíveis, diante ao escrivão Safã. Achei o livro da lei da casa do Senhor. Euquias deu o livro a Safã e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ao rei e referiu-se à resposta e disse, teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm o cargo da obra. Quer dizer, nós vamos reparar, nós vamos restaurar a casa do Senhor, que estão encarregados da casa do Senhor. Então Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo, o sacerdote Ilquias me deu um livro, e Safã o leu diante do rei. Eles estavam tão desviados, que nem o rei Josias sabia que existia esse livro. O Deus que tirou eles do Egito, o Deus que tirou eles da escravidão, o Deus que te tirou lá do mundo. E se você não tomar cuidado, como eu disse hoje no rádio, sem ofensa nenhuma, a pessoa fica 10, 20, 30 anos sentada no banco de uma igreja e um analfabeto. Embora você pode ensinar como se põe um pastor, como se tira um pastor, como se faz um desligamento, e mesmo assim entra num ouvido e sai no outro ouvido. Mas você precisa meditar. São João 5,39, examinai as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Louvado é o nome do Senhor. E o rei nem sabia que esse livro existia. E o escrivão, deixa eu ler aqui, e também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo, o sacerdote Ilquias me deu um livro, e Safã o leu diante do rei.
E sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, ele rasgou as suas vestes. Ele enfiou a mão e rasgou tudo e disse, nós estamos, em outras palavras, me desculpa que é um termo comum, nós estamos na roça, nós estamos perdidos, nós estamos amaldiçoados. Você sabia que tem muita gente que está dentro da igreja, ele é amaldiçoado e ele não sabe? Eu sei que é difícil dizer isso para mim, que eu sou um pastor, mas você sabia que uma pessoa que não dizima, ele é amaldiçoado? A Bíblia diz, com maldições sois amaldiçoados. Você sabia que tem muitas pessoas dentro da igreja, sentado e é desviado, e está ali todo dia na igreja, desviado e não sabe? Mas por que que não sabe? Porque pegaram esse livro, nós estamos o ignorando, nós não temos tempo para ele. Estão compreendendo? Quando a Bíblia diz, medita de dia e de noite. Por isso que eu disse para você, eu quero ver qual a pombagira, eu quero ver qual é o demônio. Você não precisa fugir de macumbas. Você não precisa fugir de um prato de farofa na beira de uma esquina, com todo respeito à religião de todo mundo. Podem fazer, colocar no pé da tua porta lá, com uma rosa vermelha, com fitas vermelhas, com o teu nome enrolado, seu nome dentro da boca de um sapo. Pode fazer o que quiserem fazer. Se você guarda a palavra de Deus e vive a palavra de Deus, nenhuma mudou. E sucedeu, pois que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, ele rasgou as suas vestes. E o rei mandou Euquias, o sacerdote, e Aicã, filho de Safã, e Acabinor, filho de Micaías, e Sefã, o escrivão, e Asaías, o servo do rei, dizendo, ide a consultar o Senhor por mim. Vai lá, é porque eu sou o chefe da nação. O rei era chamado de pastor. Eu sou o pastor de todo esse rebanho, de todo Israel. E de acordo com esse livro aí, se todas essas maldições que estão nesse livro aí é a verdade, e eu sei que é verdade porque é o livro de Deus, e nem eu sabia que esse livro existia. Veja o tanto que nós estamos desviados. E essas maldições que estão escritas nesse livro, é por isso que nós estamos sendo assolados, é por isso que nós estamos sendo perseguidos, é por isso que nós estamos sofrendo. E ele disse, ide consultar o Senhor, ver se ainda tem tempo, se dá tempo de nós se convertermos. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, meu irmão, minha irmã. Ide consultar o Senhor por mim, pelo povo, e por todo o Judá, acerca das palavras dos livros que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós. Portanto, nossos pais não deram ouvido às palavras desse livro para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. E aí ele foi consultar a profetisa, e a profetisa disse, olha, não tem jeito, essa nação já cruzou a linha. Mas como você se humilhou diante de mim, não vai acontecer nos teus dias. Mas esse povo terá que ser levado cativo, eles terão que pagar por todas as transgressões, por toda a insulta que fizeram a mim. Irmãos, Deus tenha misericórdia. Olha quantas vezes você é abençoado, quantas vezes eu sou abençoado. O profeta de Deus diz, não dá vontade de você procurar um cantinho e chorar um pouco? Veja a sua saúde, veja a vitalidade que você tem, veja o quanto Deus tem te abençoado. E quantas vezes você troca uma hora de oração por uma hora de futebol? Quantas vezes você para de ler, não lê a Bíblia, para ficar no Instagram, no grupo fulano, no grupo de ciclano, fazendo chacotas e dando risadas. E Deus está esperando, e eu? Em primeiro lugar, não é o meu reino. Em primeiro lugar, não é a minha justiça. E por que ninguém lembra de mim? Hoje ele está por aí, procurando uma casa. Pode ser sua esta casa, se as suas portas se abrir.
Por isso ardia o meu coração quando ele falava, era o céu em mim. Fica, Senhor, já se faz tarde. Vamos dizer, fica, Senhor. Fica, Senhor. Fica, Senhor, que já se faz tarde. A hora é tardia, o arrebatamento está às mãos. Você sabia? Tem pessoas que quando você convida ele na igreja, para ele vir à igreja, que nem eu tenho ligado para algumas pessoas que eu sei que estão paradas. Vocês sabem, vocês estão todos aqui, eu não fui atrás de nenhum de vocês, eu não mandei mensagem a nenhum de vocês, vem para cá, não. Mas se eu sei de alguém que está parado, como eu procurei uma pessoa que está parada essa semana, através do telefone, eu disse para ele, por que você está parado? A culpa é minha? Se é minha, me perdoa. Me perdoa, por favor. Se a culpa é minha, me perdoa. Mas não fica parado, não. Jesus te ama bastante. Se você não quer estar lá onde eu estou, vai lá onde você sempre foi. Vai servir a Deus, mas não fica parado, não. Só de você se assentar aqui nesta noite, você visitante, alguém que te convidou para você vir aqui. E talvez você não está entendendo muitas coisas assim no início, e não é fácil entender mesmo. Mas você sabia que você é abençoado? Só de assentar aqui e ouvir, você é abençoado. A sua casa será abençoada, o seu trabalho será abençoado. Aonde a palavra de Deus chega, a bênção chega junto. E aqui em Apocalipse capítulo 1, veja o versículo 3, o que a Bíblia diz assim, ó. Bem-aventurado, você sabe o que é uma pessoa bem-aventurada? É uma pessoa abençoada. É uma pessoa galardoada. Bem-aventurado aquele que lê. Só de você pegar a Bíblia e ler, faça disso um método. Eu já li ela várias vezes, eu pego em Gênesis ou Apocalipse, termino em Apocalipse, eu volto para Gênesis de novo. Mas não é para dizer apenas eu estou lendo, porque, irmãos, há um segredo, há um mistério em você ler a Bíblia. Toda vez que você lê esse livro, como eu já li ele, só Deus sabe quantas vezes, mas quando você lê, parece que tudo se renova de novo. Porque isso aqui não é qualquer coisa. Isso aqui é a palavra de Deus. É um livro diferente. Se você ainda não tem uma Bíblia, pois a possua. Vá por capricho e compre. A melhor tradução que tem que eu até hoje achei é João Ferreira de Almeida, corrigida e revisada, algo assim. É uma tradução, essa tradução atualizada de hoje confunde muitas coisas. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia, e guarda as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado o que lê e o que ouve. Só de você estar reunido, só de você estar sentado, só de você ouvir, você já é abençoado. Louvado é o nome de Jesus. Amém? Aqui no Evangelho de São João, no capítulo 15, nós vamos entrar agora dentro do método da santificação. Quando você começa a ler a Bíblia, você vê que alguma coisa começa a mudar. A sua natureza começa a mudar. Aquilo começa a dar um impacto com você. Mas não lê com a mente em outro lugar, não. Lê concentrado dentro do que você está lendo. Ponhando sentido naquilo que está falando. E você vai ver a diferença que faz. Se você é iniciante na fé, você é novo batizado, ou se você não tem nem sequer costume em ler a Bíblia, eu te aconselho, começa nos evangelhos. Começa em Mateus, em Marcos, Lucas, João. E como eu te disse, você vai ver a biografia completa de Jesus Cristo contada em várias versões. Você vai ver que este homem, ele merece quando nós cantamos para ele.
E por isso que às vezes nós não aguentamos, nós damos glória a Deus, damos aleluia. Isso não é ser fanatismo, isso não é porque somos crentes que fazemos isso, não. É porque quem conhece Ele mesmo, quem já viu falar sobre Ele e quem já teve uma experiência com Ele. Pensa numa pessoa que te ajudou, numa pessoa que te abençoou, numa pessoa que te amou, que deu a vida em seu lugar. Como é que você não vai ficar alegre quando você ouvir falar o nome dessa pessoa? Você já imaginou uma pessoa que está aí, que ninguém lembra dele, e de repente alguém começa a falar, você conheceu o fulano? E você sabe que um dia ele pagou a sua conta no mercado. Você lembra do ciclano aí, você lembra que ele te pagou a conta do hospital. Você lembra do fulano, aquele que um dia você estava atropelado, e ele foi lá, pôs no seu carro com todo carinho, te levou. É o bom samaritano. E aí quando alguém fala, rapaz, você já viu falar assim, aquele lá? Rapaz, você não sabe o que aquele camarada já fez por mim. E quando alguém fala assim, Jesus é maravilhoso, você lembra, meu Deus, e o que ele fez por mim? Aí não tem como sua boca ficar fechada. Olha, preste atenção. São João capítulo 15, verso 15. Eu sou a videira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Aí você vai ver o que é limpar. Agora ele diz para os apóstolos, aleluia, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Só deles se assentarem e ouvir a Jesus, Jesus disse que eles já estavam santos, eles já estavam limpos. E aí você vai para São João 17, Jesus orou novamente por eles, e verso 17 diz, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra, irmão de Deus, ela é capaz de te santificar, de tirar os hábitos ruins de você. Louvado é o nome de Jesus. Uma coisa interessante, se lá no passado, quando os filhos de Jó, faziam festas, faziam banquetes, e Jó ficava preocupado e disse, quem sabe eles blasfemaram, quem sabe eles fizeram alguma coisa errada. Aí Jó disse, vocês festejou, não festejou? Pois agora vamos levantar de madrugada, vamos oferecer um sacrifício a Deus, vai que porventura Deus não se agradou das festas de vocês. E você que é crente, só você na casa, ninguém mais é, mas só você é. Olha o que Paulo diz aqui, ó. Em Coríntios capítulo 7, verso 7, verso 12 a seguir. Mas aos outros digo eu não, Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem um marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher. Mas como assim santificado? Porque ela não vai levantar de manhã e matar, de madrugada e matar um cordeiro, matar um bezerro em sacrifício. Ela não precisa fazer isso mais hoje. Você entende? E aquele sangue só cobria o pecado. Mas hoje, essa mulher pode levantar de madrugada e aquele marido que não crê, que não recebe, com o coração duro, ela pode levantar e não aplicar o sangue de um bezerro, o sangue de um cordeiro. Mas ela pode pegar e dizer, Senhor, pelo poder que há no teu sangue, santifica o meu esposo, tenha misericórdia dele, Senhor, abençoa ele. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Você sabia disso? Que se você levantar, se você ler a palavra para os seus filhos, filhos, senta aqui só um minutinho, deixa a mãe ler a palavra para você. Fica quietinho. E eu te aconselho você ler 1 Samuel capítulo 2 para eles. Amém? Deus é o que dá a vida e o que tira a vida. É o que abençoa e o que pode amaldiçoar. É o que levanta e o que também derruba.
Me disse, nossa mãe, isso é Deus. Deus é isso aqui, filhinha. Deus é isso aqui, filhinhos. E você vai pregando a palavra para eles. Você só de ler a Bíblia para eles, você vai os santificando. Mas nós não temos tempo. Nós damos um celular para ele para se livrar deles. Aí fica lá naquele joguinho, fica lá conversando com outro amiguinho lá do outro lado do mundo. E ficam lá, o tempo todo. E o livro que pode abençoar ele, que pode salvar ele, encostado lá no canto, jogado. Até que um dia Deus usa de misericórdia e alguém acha e começa a ler. Como o escrivão achou o livro lá na casa do Senhor. Oh, meus irmãos, faz isso, por favor. Leia pelo menos 2 vezes por dia, 3, não precisa muito, o tanto de versículo que você é capaz de ler. Escolha do jeito que Deus te dirigir. E comece a orar, comece a falar com Deus como você pudesse falar com o melhor amigo que você já teve ou que você poderá ter. E Ele te entende. Tem hora que só Ele te entende. Como é que vai explicar para uma pessoa que você negou ele 3 vezes que você ama ele? Fala para mim. Não foi isso que ele fez com Pedro? Depois que ele ressuscitou, todo mundo ficou feliz, todo mundo, e ele precisava, tinha 120 almas que estavam no cenáculo que era salvo. E ele estava subindo, ele precisava de um pastor, ele precisava de um pastor. Ele olhou para Pedro, os demais estavam cuidando de outras coisas, e disse, Pedro, tu me ama mais do que esses outros? Como é que o que mais amava ele foi o que negou? E você olha para você e o diabo diz, como é que você diz que é crente? Como é que você diz que é pastor, pastor Paulo? Tu sabes tudo. Tu sabes tudo, Senhor. Tu me ama mais do que esses outros, Pedro. Ele disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, mas Pedro, tu me ama mesmo? Até que Pedro ficou desinquieto e disse, Senhor, eu não vou falar mais nada, o Senhor sabe tudo. Tu sabes que eu te amo. Amém? Então Ele te entende, ninguém mais pode te entender, mas Ele conhece o teu coração. E Ele sabe se você o ama ou não ama. Agora os demais podiam dizer assim, Pedro, o Senhor vai deixar a igreja encarregada para Pedro, esse traíra. Ali não se tratava de carne. Ali se tratava da palavra. Ali se tratava de Hebreus 4, verso 12. A palavra de 2 gumes que penetra até a divisa da alma e do espírito. Que vai lá no fundo, que vai onde homem e mulher nenhuma pode ir. Porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Só você na sua casa, não precisa seu marido ser, não precisa seus filhos ser. O poder que há no sangue de Jesus Cristo, e você pegar a palavra, e juntamente com o sangue de Cristo, você é capaz de santificar a casa inteira. E nenhum poder maligno tem o direito de entrar ali, porque ali não está qualquer coisa. Estão compreendendo, meus irmãos? Como é que um prato de farofa com um frango que foi sacrificado vai ter mais poder do que no sangue do Senhor Jesus Cristo? Mais uma vez eu digo com respeito à religião de todas as pessoas. Profeta de Deus, uma gota de sangue de Jesus seria capaz de salvar o mundo inteiro. Sangue de Deus, que me fez filho seu. Louvado é o nome de Jesus. Deixa eu adiantar aqui, irmãos. Mas por quê? É como hoje em dia, né? Ainda tem umas religiões aí que tem privações com relação a comer. Por que a Bíblia chega a dizer assim, Marcos 16, que aquele que crê, ainda que beber coisa mortífera, mal algum lhe sucederá?
Porque às vezes, nem se for em espírito, quando você for beber alguma coisa, quando você for comer alguma coisa, principalmente na casa de pessoas estranhas, você não coma sem antes santificar. Olha o método da santificação. 1 Timóteo capítulo 4, verso 4. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Não há nada que rejeitar. No seu ambiente de trabalho, você chega lá antes que todo mundo chegue, se você chegou primeiro, santifique tudo aquele lugar. E diga, Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu aplico o sangue de Cristo aqui. E todo espírito de intriga, espírito de acidente, espírito de mortandade, entendeu? Espírito de falência, espírito, Senhor, abençoe a minha empresa, eu preciso do trabalho. Saia da frente, sumam daqui, todo espírito maligno, vai embora. Some daqui. Senhor, acampa os teus anjos aqui no meu trabalho, porque eu preciso da tua proteção. Eles podem não ver, mas existirá um poder que vai dominar aquilo ali. Estão compreendendo? Oh, Deus, tenha misericórdia. Como fui com Moisés, assim serei contigo, o profeta diz aqui. Agora, Deus prometeu para Josué que assim como Deus foi com Moisés, Deus seria com eles. E você sabia que Jesus disse em São João 14, verso 12, que aquele que crê em mim fará o que eu faço e fará maiores do que essas que eu tenho feito? Que assim como Deus foi com Jesus, Deus é conosco também? Louvado é o nome de Jesus. E Deus disse, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Somente você não se aparta do que Moisés seguiu. E eles chegaram, irmãos, e precisavam atravessar o Jordão, e o Jordão estava transbordando. Agora, muitos ali tinham visto o mar abrir. Josué tinha visto o mar abrir, mas sobre o comando de Moisés. E agora era ele que estava no comando. Mas veja o que Deus pediu. Agora os clérigos disseram, agora só um minuto, Josué, somos homens educados, somos homens inteligentes, muitos de nós aqui somos engenheiros do Egito, sabemos fazer estas coisas, por isso só esperaremos um pouco até que o rio limpe, então podemos atravessar andando. Isso não é muito mais fácil? E às vezes Deus pede que você atravesse, que você passe quando a coisa está difícil. Porque quando a coisa está fácil, qualquer um é capaz de fazer. Mas Deus ama provar que Ele é o Deus do impossível. Não me importa o que vocês pensam, disse Josué. Deus disse, em 3 dias nós vamos atravessar, e vamos atravessar, e vamos atravessar em 3 dias. Observe o que Josué fez. O que foi que ele pôs primeiro? Os clérigos? Não, Senhor. Ele pôs a palavra primeiro. Disse, tomai essa arca, é onde estava o livro das ordens e da lei, os estatutos. E todos os sacerdotes ficam longe dela. Ide atrás dela, não tentai guiá-las, deixai que ela vos guie. Amém, meus queridos? Toma os sacerdotes encarregados disso, põe os varal na arca e vai eles na frente. A arca, a palavra, vai na frente. Amém, meus queridos? Em primeiro lugar, a palavra de Deus, não você. Esse é o problema hoje. Tentamos ganhar a dianteira, a palavra, e passamos por um lado e fazemos a palavra convir a isso, e a palavra convir com aquilo. Abençoados sejam seus corações. O que nós precisamos hoje é de seguir a palavra. A palavra guiou no caminho. Quando chegaram ao Jordão, ele se abriu e eles atravessaram. Em sua primeira campanha, ele colocou as primeiras coisas em primeiro lugar. Ele tinha uma razão para aquilo. Ele tinha uma razão para Deus, para o que Deus tinha lhe comissionado. Fiquei com a palavra. Desde que a palavra o faça, cada campanha, eles saíam na batalha, porque Deus o tinha encarregado de colocar a arca primeiro. Primeiro vai a arca, primeiro a palavra de Deus.
Você já imaginou se todo dia nós levantássemos cedo antes de sequer pegar uma caneca para ferver um café, para passar um café? Ou se antes de levantar e se estiver preocupado que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, você pegasse a arca primeiro e lesse um pouco, aquietasse um pouco o seu coração, dobrasse o seu joelho e disse: Senhor, eu não sei o que tem pela frente. Eu não sei o que vai se passar nesse dia. Mas seja o que eu tenha para enfrentar, que o Senhor vai na frente. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Eu faço a minha parte, vocês fazem a de vocês. Porque todos os dias eu dobro o meu joelho e digo: Senhor, onde estiver o teu rebanho, que as tuas mãos estejam sobre eles. Guarde eles, Senhor. Protejam eles. Que eles possam cumprir os seus compromissos e serem abençoados. Eu procuro velar, eu procuro fazer a minha parte. Faça você também a sua. Louvado é o nome de Jesus. E isso é o que precisamos hoje. O que tivemos nesta manhã. Cantores, instrumentos tocando, música, regozijo. Tudo isso faz parte. Não é? Cantar, tocar, regozijar, tudo isso faz parte. Então ponha a palavra primeiro e leia a palavra. Então a batalha começa. Nós estamos destinados a ganhar. Filhinhos, tenha bom ânimo, porque eu e em Cristo Jesus, disse Paulo, somos mais que vencedores. Mas agora eu pergunto para os irmãos, de que maneira que Jesus venceu o diabo? Qual o método que Jesus usou? E não esqueça que nele estavam os 9 dons espirituais, estavam os 5 ministérios, porque nele habitava a plenitude de toda a divindade. Ele não usou a sabedoria de um mestre, ele não usou o falar em língua, ele não usou a profecia, ele não usou nenhum dos dons espirituais. Ele apenas disse: está escrito. Ele venceu através da palavra. Essa é a arma mais poderosa. Pergunta e resposta número 12, o profeta diz: com dom ou sem dom, a palavra sempre irá prevalecer. Louvado é o nome de Jesus Cristo. E vou provar para você. Elias fez fogo cair do céu. Fez ou não fez? Eliseu fez machado flutuar. Foi ou não foi? Aumentou o azeite da botija, aumentou a farinha da panela. E João não fez um sinal sequer. Mas não deixou uma palavra de Deus cair por terra. E Jesus disse: dos nascidos de mulher até hoje não teve um igual a esse homem. Ei, louvado seja Deus! Você não precisa fazer muitas coisas. Você não precisa fazer muitos barulhos. Basta você colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. Oh, glória a Jesus! Isso não dá regozijo à tua alma? Isso é o que precisamos hoje. E às vezes nós queremos fazer um avivamento, mas nós queremos, vamos cantar o hino tal, vamos cantar o hino tal, porque esse hino é avivado. Porque não, meus irmãos, tudo isso aí anima. Mas a palavra de Deus tem que estar em primeiro lugar. Amém? Fazer as coisas na ordem da palavra. Louvado é o nome de Jesus. O que a palavra de Deus diz acerca disso? Esse hino pode ter um ritmo bonito, ele pode ter uma melodia bonita, ele pode até sensibilizar os seus hormônios, levar você a chorar. Mas e a letra, o que diz com relação à palavra de Deus? Às vezes não diz absolutamente nada. Já estou encerrando. Vamos nos pôr de pé. Com as cabeças curvadas e os olhos fechados. Deus Todo-Poderoso, a minha mão está levantada, Senhor. Eis-me aqui. Tira de mim toda negligência, Senhor. Me dás mais vigilância. E deixa-me pôr a tua palavra em primeiro lugar. A mesma velha Bíblia, já gasta de tanto ser lida, que eu nunca me aparte dela, Senhor. Que eu nunca venha me entreter ao ponto de não ler ela. Como diz o teu profeta, ministro não vai se ocupar tanto que não tem um tempo para se dedicar a Deus, para ler a sua Bíblia, orar e falar com Deus. Meu Deus, não me deixa me ocupar tanto
sem pelo menos 2 ou 3 vezes por dia falar contigo. Dobrar o meu joelho e assim faço teus filhos também. E esse brigueiro que tem em casa vai desaparecer. E essas doenceiras vão embora, Jesus. Esses demônios de intriga, de confusão, esses demônios de dívida, é só pôr a palavra de Deus em primeiro lugar. Porque, ó Deus, o que aquela viúva tinha? Se fosse olhar pelo lado humano, disse, mas se eu der para o Senhor, eu vou morrer, meu filho também vai morrer. Porque não tem mais de onde tirar. Mas ali estava a palavra de Deus sendo colocada em primeiro lugar. Faça primeiro para mim. Senhor, mas se eu for tirar o dízimo, vai sobrar o quê? Já não tem. Mas se você tirar, eu sou Deus para multiplicar. Eu sou Deus para abrir a janela dos céus. Eu sou a própria porta. Aleluia. Senhor, se eu te pôr em primeiro lugar, às vezes eu posso pensar, mas se eu for orar, não vai dar tempo. Não vai dar tempo de eu fazer isso e de eu fazer aquilo. Isso nos faz lembrar do teu servo Martinho Lutero. O dia que ele tinha mais ocupação é o dia que ele mais orava. E quando chegava a tarde, tudo estava resolvido. Oh Deus, peleja por nós, Pai. Ensina-nos esses métodos de santificação. Este homem que tem sido escravo da pornografia, Senhor. Escravo da cobiça. Escravo do cigarro, seja lá do que for, ó Pai. Liberta ele em nome de Jesus Cristo. Que ele possa ler mais a sua Bíblia. Porque pela palavra de Deus e pela oração tudo é santificado. Que ele possa tirar um tempo para ler. Como nós poderíamos ver o teu profeta dizendo aqui, como se aprofundar no amor de Deus. Ele disse apenas leia a Bíblia e ore. E se aprofundar neste amor a tal ponto, dele sentir gozo em sua alma, sentir alegria, cantar nas noites tristes, cantar no sol e na luz. Abençoe cada mão que também está levantada, Senhor, e lhe dê uma bênção especial. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, e amém.